Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui no nosso vídeo de segunda-feira, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Na véspera aí do jogo contra o Melgar, última rodada da Sul-Americana, jogo que será disputado às 19 horas em São Januário. E se o Vasco quiser se classificar para a Sul-Americana, tem que ganhar. Empate ou derrota leva o Melgar à segunda posição do grupo, né? Mantém o Melgar na segunda posição do grupo. E ele que vai disputar aí uma espécie de repescagem com os times que vêm da Libertadores. Mas antes de falar do jogo contra o Melgar, vamos trazer algumas outras informações aqui. Primeiro em relação ao zagueiro Maurício Lemos. O zagueiro está afastado há 38 dias. Se lesionou exatamente num jogo da Sul-Americana, quando o Vasco jogou contra o Puerto Cabello, em casa, e ele fraturou a costela. 38 dias já afastado. A questão do Maurício Lemos é o seguinte: no contrato dele tem uma cláusula também de renovação automática. Mas para que essa renovação automática aconteça, ele tem que jogar pelo menos 60% dos jogos do Vasco na temporada. Até agora, ele só jogou 4 jogos. Isso equivale em torno de 10% dos jogos aí, vamos dizer. Quase 10%. Então, se o Maurício Lemos quiser atingir essa cláusula de 60%, ele vai ter que começar a jogar muito, para ele poder ter direito a essa cláusula. Agora, não é de se espantar, gente, essa questão do Maurício Lemos. No ano passado, pelo Atlético Mineiro, ele jogou apenas 16 partidas. Apenas 16 partidas. E muitas dessas, ou a grande maioria dessas, saindo do banco, porque ele não era titular. Então o Vasco contrata um jogador que já tem uma minutagem baixa, que já vem de um histórico de lesão desde o ano passado, já vem com esse peso e se lesiona de novo. Então vai chegar no final do ano, acho muito difícil o Maurício Lemos atingir essa meta de 60%. Vai caber ao Vasco definir se quer renovar com ele ou não. Zagueiro que está ganhando em torno aí de R$400 mil. Veio como a grande contratação da zaga, na gestão Pedrinha, para dar uma ajeitada na zaga, e não está jogando. E hoje, na bem da verdade, é reserva. Porque eu acho pouco provável o Diniz tirar o Luiz Gustavo, mesmo com o Maurício Lemos em condições de jogar. Então, quando chegar no final do ano, o Vasco pode renovar o contrato dele sem ter essa questão da cláusula, né, de renovação automática por produtividade. Uma outra informação é em relação ainda ao Jair, né? O Vasco está querendo, já está claro, se livrar do Jair, devido principalmente ao alto salário do jogador, em torno de quase R$800 mil. Né? Ele ganha atualmente R$780 mil. E segundo sai na imprensa, aí, o Vasco já ofereceu ele para meio mundo. Primeiro tinham dito que o Cuca queria o Jair no Atlético Mineiro. O Cuca pediu à direção do Atlético para tentar a contratação do Jair. Agora a informação que já trouxeram é que o Cuca não quer o Jair. O Jair foi oferecido ao Atlético Mineiro pelo Vasco e o Cuca vetou. A nova informação que chega é que o Jair agora foi oferecido ao São Paulo. E o São Paulo ainda não respondeu se quer ou não o Jair. Mas por que oferecido ao São Paulo? Para o Vasco quitar a dívida que nós temos ainda pela contratação do Léo Pelé. Então essa seria a ideia, segundo saiu na imprensa.
dá o Jair, né? São Paulo fica com essa bomba, assume esse salário maravilhoso, né? Em contrapartida, a gente se livra da dívida do Léo Pelé. Porra, que pariu, cara. Olha, tem que rir para não chorar, cara. Eu não sei o que é pior, né? O São Paulo recebeu o Jair como jogador e ainda sendo quitado uma dívida sobre o Léo Pelé, que nem no Vasco está mais. Né? Quando o Vasco cedeu, né, vendeu o Léo Pelé para o Atlético Paranaense, já devia ter pago a dívida, né? Porra, o lógico seria isso. Né? Vendi o jogador que eu não paguei, porra, peguei o dinheiro e não paguei o cara que eu comprei. Porra, cara. É o profissionalismo da gestão vascaína, essa gestão que foi eleita do presidente Pedrinho para profissionar e acabar com o amadorismo do Vasco da Gama. Realmente estamos no caminho certo. Eu coloquei uma informação hoje no X, ainda falando do Brian Rodrigues. Quem não segue a gente, @Corujão Vascaíno lá no X. Porque uns dias atrás noticiaram que o Palmeiras estava interessado no Brian Rodrigues. Aí a torcida do Vasco já nas redes sociais, olha aí, ó, perdemos o Brian Rodrigues. Perdemos porque ele nem contratou ainda, né? Mas perdemos o Brian Rodrigues, porque se o Palmeiras entrou na negociação, agora ferrou. Passados os dias, saiu uma outra informação dizendo que o Palmeiras tinha feito uma proposta pelo Brian Rodrigues e que o América do México tinha recusado. O Palmeiras tinha oferecido 35 milhões, depois se falou em 45 milhões, e que o América do México havia recusado. Hoje eu consegui falar com uma pessoa lá do Palmeiras, próxima da diretoria, e ele me garantiu o seguinte, foi o que eu coloquei na mensagem aí. O Palmeiras nunca esteve interessado no Brian Rodrigues e sequer fez qualquer proposta para o Brian Rodrigues. A prioridade do jogador, isso não é uma informação minha, está aí nos jornais mexicanos, é ir para a Europa. Essa é a prioridade do jogador. O fato é que parece que está praticamente certo que o Brian não ficará no América do México após a janela aí do meio do ano. Prioridade é a Europa. O Vasco continua em tratativas para tentar contratar o jogador. É um dos alvos do Vasco da Gama, mas não tem nada certo. O alvo do Palmeiras, na verdade, trata-se desse jogador aí, que inclusive já foi especulado no Vasco da Gama. É outro uruguaio, ponta esquerda, chamado Sosa, que está lá no Nottingham Forest. Essa é a prioridade do Palmeiras para trazê-lo, inclusive, para jogar o Super Mundial. O Palmeiras está tentando pelo menos um empréstimo desse jogador, um bom jogador, jovem promessa do Uruguai. Demorou a conseguir se adaptar ao futebol inglês, a entrar em forma, demorou bastante. O Nottingham Forest já tinha pensado até em negociar ele antes, acabou ficando por lá. Então, esse é o alvo do Palmeiras. O jogador, inclusive, que já foi especulado no Vasco, mas custa muito mais caro do que o Brian Rodrigues. Se fala aí em torno de 30 milhões, aí 35 milhões pelo Brian Rodrigues, esse Souza aí você pode meter 50 se quiser contratar ele. Né? Partida em relação... partida que nós vamos ter agora, amanhã, né? Ou hoje, né? Que já é mais de meia-noite, às 19 horas contra o Melgar, nós temos 2 jogadores suspensos. O Hugo Moura, que conseguiu estar suspenso nesse jogo contra o Melgar, e já está suspenso no jogo contra o Bragantino também. Né? O Bragantino que ficou sem 2 jogadores hoje, tá? Porque eu até postei no X também. 2 jogadores estão fora da partida. O Bragantino que venceu agora há pouco, né? O Juventude por 1-0. 1-0, gol do John de falta, um golaço, inclusive. E o Bragantino perdeu 2 jogadores no confronto contra o Vasco. Primeiro é o Lucas Barbosa, o mesmo que estava no Juventude ano passado, foi expulso. E o zagueiro Guzmán Rodrigues, titular,
tomou o terceiro cartão amarelo. Então, esses dois não enfrentam o Vasco da Gama. Né? Agora, o Hugo Moura está suspenso no jogo contra o Melgar e contra o Bragantino, e o Paulinho também está suspenso contra o Melgar. Também tomou o terceiro cartão amarelo. Então, o Hugo Moura, que é nosso titular, o Paulinho é reserva. A provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Melgar é essa aí. Ó. A defesa a mesma, porque não tem outros para mudar também. Né? Léo Jardim, PH, JV, Luiz Gustavo e Piton. No lugar do Hugo Moura vai jogar o Cocão. Tietê e Coutinho conclui ali o meio-campo. E o ataque são os mesmos também. Né? Ryan na direita, Nuno na esquerda e Verrete de centroavante. Esse é o time do Vasco que vai estar em campo contra o Melgar hoje às 19 horas. O que prova, principalmente, que o Vasco não está disposto a abrir mão da Sul-Americana, porque vai com o que tem de melhor hoje. Vai jogar buscando e vai passar pelo Melgar. O fato é que vai passar pelo Melgar. Tá? Vai ganhar essa partida e vai enfrentar o time que vier lá da Libertadores. Ontem na live do Corujão, né, muita gente me perguntou, Dip, você acha que deveria abrir mão da Sul-Americana e focar no brasileiro? A resposta que eu dei foi a seguinte, nós vamos parar aí agora para o Super Mundial. Aí tem a janela, essa janela curtinha aí de 8, 10 dias. Eu acho que nós temos que ganhar do Melgar, classificar para a próxima fase da Sul-Americana, para essa repescagem, esperar o time que vai vir da Libertadores e torcer para que nessa curta janela a gente consiga trazer aí o máximo de reforços possíveis, se é que vem algum. Eu estou aqui pensando positivo, vamos dizer que venha. E tentar, de alguma forma, jogadores realmente para serem titulares, não adianta trazer jogador para compor elenco. Para compor elenco, nós temos inúmeros. Inclusive, alguns que foram contratados para compor elenco, nem compor o elenco eles compõem. Verdade é essa, porque o Jean Davi não compõe elenco, o Garré não está compondo elenco. Estão lá, mas não estão compondo nada. Então, trazer jogadores que sejam, que venham para serem titulares. Se a gente conseguir qualificar esse time, a gente pode pensar um pouco mais alto na Sul-Americana. Agora, se não vier ninguém, amigo, não precisa nem poupar ninguém. Né? Não precisa poupar o time na próxima fase da Sul-Americana, não, porque qualquer time que vier da Libertadores, qualquer um, ganha da gente. Qualquer um. Eu tenho acompanhado alguns jogos da Libertadores e sei o que estou falando. Se pega uma LDU pela frente, o Central Córdoba pela frente, o Racing do Uruguai, é paulada que nós vamos levar. Pode ter certeza disso. Então, o time de amanhã, ou de hoje, melhor dizendo, é esse aí contra o Melgar. Na capa do nosso vídeo hoje, está aí o nosso presidente Pedrinho, que foi escolhido pela CBF para ser o chefe da delegação nos jogos que a gente tem aí contra, se eu não me engano, Equador e Venezuela, acho que é isso, pelas eliminatórias. Então, o presidente Pedrinho será o chefe da delegação. O que faz o cargo de chefe da delegação? Eu acho que o Pedrinho foi escolhido porque é basicamente o que ele faz no Vasco. Ou seja, nada. É realmente um cargo simbólico. Ele é encarregado de ficar olhando lá, olha os treinos, bate papo com todo mundo, tem encontro com dirigentes de outras federações, autoridades, né? Fica rindo, bate foto, almoça com o pessoal. É basicamente isso que ele vai fazer lá. Ou seja, nada. Vai passear, vai visitar aí os outros países da América do Sul. Até brinquei na capa do nosso vídeo. Agora o Hexa vem, porque se tem uma pessoa competente para não fazer nada, é o presidente Pedrinho. Agora, vamos falar sério aqui, de forma inteligente. Seria o momento do Pedrinho se ausentar do Vasco da Gama? Pô, Dima, tu acabou de dizer que ele não faz nada. Ok. Continuo com a mesma opinião. Mas, psicologicamente, moralmente, seria o momento dele se afastar do Vasco da Gama? O Vasco, na beira da zona do rebaixamento, estamos em 15º lugar.
quase desclassificados da Sul-Americana, nos classificando de forma, do jeito que foi contra o Operário na Copa do Brasil. Será que ele não poderia chegar para o novo presidente da CBF? Falar, olha, amigo, agradeço o convite, mas nesse momento está na hora de eu focar no Vasco da Gama. Se você quiser mais para frente aí, irei com o maior prazer. Mas nesse momento eu preciso focar no Vasco da Gama. Mas e o ego do cidadão, amigo? E o ego do cidadão, como é que fica? Ser chamado de chefe da delegação da seleção brasileira, ainda mais agora, né? Na estreia de Carlo Ancelotti, que inclusive foi apresentado hoje. A diretoria do Vasco, ela pode ser chamada de tudo. Você pode arrumar quais nomes você queiram chamar, menos de profissional. De profissionalismo ali, passa longe. Eu volto após o jogo contra o Melgar, nesse horário da meia-noite, com o nosso vídeo, torcendo como sempre, porque torcer é o que a gente mais faz. Para uma boa vitória contra o Melgar, para a nossa classificação para outra fase da Sul-Americana. Vou trazer meu vídeo aí, né, comentando tudo que aconteceu nesse jogo. Se você gostou desse vídeo aqui, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Ontem nós trouxemos algumas pessoas para participar da nossa bancada, uns inscritos, mas eu vou sempre trazer os membros do canal para vir resenhar conosco, para comentar de Vasco, e também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado, até a próxima.